A paz do Senhor Jesus Cristo, dos nossos amigos e amigas, irmãos e irmãs, pessoas que estão conosco neste projeto, amém? Deus chama a todos, que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, para que Ele possa lhe dar o alívio, E você possa achar revigoramento para a vossa alma, Vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos revigorareis, Você vai achar, revigoramento para a sua alma, Então, que nós possamos sempre ir até o Senhor, amém? Que não seja por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, Que seja um desejo da minha e da tua alma buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o nome dEle enquanto Ele está perto. Nós vamos fazer a nossa leitura, estamos aqui no primeiro livro dos profetas maiores, que é Isaías, homem de Deus, profeta do Deus Altíssimo, profeta messiânico, que pregou num momento difícil, da nação, do povo, que estava aí se perdendo, no meio de coisas que Deus não se agradava, Isaías profetizou no período mais importante da história de Judá, de Israel, no reino, no período do reino de Uzias, Jotão e Ezequias, e onde esta nação, o povo, começou a ter vários problemas morais e espirituais, irmãos, Lugares secretos de culto pagãos eram tolerados, os pobres estavam sendo oprimidos, as mulheres abandonavam suas famílias na busca do prazer carnal, e muitos dos sacerdotes e profetas se corromperam, e passaram a viver para agradar os homens, Suas profecias eram conforme aquilo que as pessoas queriam ouvir. Não era a palavra de Deus, não era o Senhor falando, mas faziam arranjos nas suas profecias, E com isso um juízo iminente estava sendo declarado pelo profeta Isaías, É difícil você pregar algo que você sabe, que não tem reversão, O julgamento divino não teria uma reversão, ele aconteceria, sobre o povo, sobre a nação que seria levada em cativeiro, mas Deus, através do profeta, além do juízo divino que estava por vir, por causa do pecado do povo, da nação, ele também deu uma esperança, uma esperança divina, uma esperança redentora para aquela geração que estaria vindo, posteriormente, e isso é um acalento aí nas suas palavras, amém? Nós vamos fazer a leitura do capítulo 4, 5 e 6 do profeta Isaías, e que começa assim: E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos das nossas vestes. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo, tanto todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com espírito de justiça e com espírito de ardor, criará o Senhor sobre toda a habitação do monte Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Capítulo 5, a parábola da vinha e a sua aplicação.
Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha e um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homem de Judá, julgai vos peço entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha: tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes serão sem moradores. E 10 geras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Harpas e alaúdes e tamboris, epífanos e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. E os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite, e abriu a boca desmesuradamente, e a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles folgavam, a ela desceram. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros se passerão como os pátios seus, e os lugares pisados pelos gordos servirão de alimento a forasteiros. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse com cordas de carros, e dizem: apresse-se e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presentes, e ao justo negam justiça. Pelo que como a língua de fogo consome a estopa, e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvai. Será como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a mão contra ele, e o feriu, e as montanhas tremeram, os seus cadáveres eram como monturo no meio das ruas. Com tudo isso, não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão, e ele arvorará o estandarte ante as nações de longe, ele lhes assobiará desde a extremidade da terra, e eis que virão apressadamente. Não haverá entre elas cansado, nem claudicante, ninguém tosquenejará, nem dormirá, não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas, e todos os seus arcos retesados, as unhas dos seus cavalos
dir-se-iam de perdeneira e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido será como o do leão, rugirão como filhos de leão, sim, rugirão e arrebatarão a presa e a levarão, e não haverá quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia como o bramido do mar, e se alguém olhar para a terra, eis que só verá trevas e ânsia, e a luz se escurecerá em suas assolações. Capítulo 6, Isaías escolhido e consagrado para profeta, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mais um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se, a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de tudo. E o Senhor afasta dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Glória a Deus, né, amados irmãos? Finalizamos então a nossa leitura desses 3 capítulos de Isaías 4, 5 e 6, onde nós vimos aí, né, as palavras, né, do profeta Isaías, né, para com a nação e o povo, né? Vimos aqui também o seu chamado, né, que começou no ano em que morreu o rei Uzias. Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, né? Ali ele reconheceu as suas mazelas, misérias, viu que era um homem, né, de impuros lábios e que habitava também no meio de um povo de impuros lábios. E o Senhor purificou os seus lábios com uma tenaz. Amém? Glória a Deus por isso. E nós vamos então, né, finalizar com uma oração ao Senhor, como sempre fazemos, de agradecimento a Ele. E eleve teus pensamentos diante dele, inclina a tua cabeça em reverência ao Senhor. Pai de amor, Deus de misericórdia, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em que nós temos uma viva esperança de novos céus e uma nova terra, onde nesses a sua justiça, o teu amor há de imperar, meu Pai. Estamos aqui porque cremos em Ti, na Tua palavra, cremos no nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador das nossas vidas, meu Deus. Por isso, ó Pai querido, Deus amado, continua nos sustentando com as Tuas mãos poderosas, continua nos guardando, nos livrando de todo mal e sendo o Senhor sobre as nossas vidas, meu Pai. Que toda ação contrária, todo poder das trevas seja repreendido, neutralizado, colocado por terra em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que o Teu nome continue sendo glorificado através das nossas vidas, porque operando o Senhor, não há quem possa te impedir, meu Pai. Em nome de Jesus que nós te pedimos todas as coisas e te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus, que você continue firme,
né? Não só no propósito da leitura da palavra de Deus, mas diante do Senhor, né? Servindo a Ele em espírito, em verdade, sendo um servo obediente, temente, que está, né, zelando pelas coisas do seu Senhor, amém? Que você possa verdadeiramente ser um vaso cheio do Espírito Santo de Deus, que a glória do Senhor resplandeça sobre a tua vida, que o Senhor continue iluminando os olhos do seu entendimento e dando no seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação, amém? Haja a vontade de Deus sobre a tua vida, ela sempre será boa, perfeita e agradável. Eu sou o pastor Giovanni, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Graça e paz.